Como eu vou saber o que é que pega mais? Porque, tipo assim, você tem uma proposta positiva que é... Você vai falar, mas se vender todo dia, de manhã, de tarde, de noite, o cara fica, pô, é isso que eu quero. Mas ao mesmo tempo você tá falando, porque eu sou medroso, então por um lado o cara pensa, mas então o cara não é pica, eu posso ser isso também. Sim. Mas ao mesmo tempo a gente bate, fala, mas eu não sou isso não. Então, sabe? Como é que eu vou saber se o cara não vai cair mais pra um lado ou pro outro nesse caso? Aí que entra a questão que se fala muito da autenticidade. Então, assim... você vai falar aquilo que você realmente acredita. Então eu não vou criar um personagem pra falar, cara, minhas empresas, meu negócio, não sei o que, não sei o que. Não, eu falo uma coisa assim. Como que eu comecei a minha empresa? Qual que é a minha história? Eu era vendedor de planos telefônicos. Eu sou formado em publicidade e propaganda, né? 4 anos de faculdade. Só que durante os 4 anos de faculdade, eu não consegui emprego na área. Eu só consegui emprego de vendedor. E eu vendi de porta em porta. Então eu vendi banner, adesivo, placa de comunicação visual, propaganda em ônibus. E a última que eu vendi foi planos telefônicos. Então você imagina só, você chegar nas empresas assim, ó. Oi, quem é? Eu sou o Natanael, consultor para vender plano telefônico para você. Eu tinha que prospectar. Eu era horrível nisso. Então era muito difícil vender. Mas aí eu descobri eu criei um Twitter na época. E o Twitter lá era consultor Oi em Fortaleza. Até hoje, se você pesquisar no Google consultor Oi em Fortaleza, você vai achar Natanael lá. E aí o meu telefone tocou. Oi, você é o Natanael, consultor da Oi? Eu falei, sim, sou eu. Você pode vir aqui na empresa? A gente tá precisando de um plano novo. Eu falei, claro. E fui, né? Cheguei lá, fechei a venda mais fácil da minha vida. Eu falei, como que você me achou? Ela falou, eu pesquisei no Google, achei teu Twitter, te liguei, você veio aqui. Pesquisou no Google? Aí eu fui lá no Google. Aí eu descobri que existia a técnica chamada SEO, para você posicionar um site no Google. Então eu comecei ali a empresa. A empresa não, né? Comecei ali no marketing digital, né? Vendendo para telefone. Foi o início das ideias. Só que o que aconteceu? Eu montei um site, eu comprei um domínio, usando as palavras-chave, montei um site e eu comecei a vender plano telefônico, todos os dias. Só que chegou um momento, meu irmão era gerente nessa empresa, né? E aí falaram assim, ó, meu irmão encaminhou um e-mail pra mim assim, a casa caiu. A empresa falou, tirem esse site pirata do ar. Era uma franquia que eu trabalhava, né? Então a matriz no Rio de Janeiro falou assim, ó, esse site aqui não pode estar no ar. Nós temos um site oficial, ele não pode fazer isso. Ou ele tira do ar, ele vai ter problema com o nosso jurídico. Aí eu, morrendo de medo, né? Tirei o site do ar. Só que, qual que é o detalhe dessa história? Faltavam 3 meses pro meu casamento. E eu estava ganhando bem, vendendo planos telefônicos, porque eu estava vendendo mais. Aí eu peguei um buffet mais caro. Nós tínhamos comprado um apartamento, um valor maior. Então eu estava prestes a me casar. E aí, da noite pro dia, parou minhas vendas. E eu falei assim, meu Deus, e agora? Esse monte de boleto para pagar. Eu falei, bom, se deu certo vender plano telefônico, pode dar certo vender qualquer coisa. Aí eu pedi demissão e eu comecei minha agência de SEO. Eu comecei como consultor de SEO, né? Depois virou agência. Então foi assim que eu comecei. Mas por que eu falo isso? Eu não queria ser empreendedor. Eu não tinha esse sonho de, quero mudar o mundo, eu quero fazer isso. Eu só queria pagar os meus boletos. Só. Isso aconteceu há 11 anos. Mas hoje, depois de mais de 80 mil alunos, mais de 60 mil livros vendidos, disso e tudo mais, etc, etc. Sabe por que eu tenho minha empresa hoje? Por quê? Qual que é o que me motiva a ter um negócio hoje? Continua sendo os boletos. Não mudou nada. É a mesma coisa. Só que os boletos agora são maiores. E tem boleto em dólar também. Mas por que eu falo isso? Eu não coloco em mim essa ideia de que eu sou empreendedor, que eu vou mudar o mundo. Cara, eu só quero pagar meus boletos. Só isso. Sim. Óbvio que eu tenho a minha missão de ajudar, de querer. Mas eu não coloco esse peso em mim de falar assim, ó, é o meu legado. Qual é o meu legado? Que legado? Então eu não coloco esse peso. Por isso que a minha cópia ela vai ser... na minha autenticidade. Eu não vou querer falar assim que... eu sou medroso nesse sentido mesmo. Eu não gosto da ideia de ficar investindo em algo que não vai dar certo. Eu gosto de ter uma certa previsibilidade. É o meu estilo. Eu sou mais conservador nos meus investimentos. Então, a recomendação que eu dou pro pessoal é... seja autêntico nesse sentido. Se você eu sou empreendedor mesmo, vira à noite, Red Bull no café da manhã e tudo mais, etc. Beleza, você vai atrair pessoas que se identificam com você. Agora, não tenha medo que foi... eu tô roubando a tua dica lá, da tua entrevista lá do podcast Maior Sucesso, né? Que você falou, não tenha medo de ser você, né? Sim, não tenha medo de mostrar sua personalidade. Não tenha medo de mostrar sua personalidade. É isso, então às vezes eu vejo pessoas que... vou começar no Instagram. Vou contratar um fotógrafo,
Aí vou começar, né? Aquelas fotos, né? Pra que você... Ah, mas a imagem e tal, tudo bem, mas se aquilo é o... Enfim, vocês estão entendendo, né? Sim. É que às vezes as pessoas falam, não, mas aqui é o brand e tal, não sei o quê. Gente, vocês têm que lembrar por que vocês estão fazendo aquilo. Sim. Então, esse é o cuidado. Aí volta no que você perguntou, que é... O maior cuidado é que a verdade, ela parece meio boring, né? Falar isso, né? A verdade vende e tal, não sei o quê. Mas a ideia é que quando você acredita no que você diz, no que você está ensinando, no que você está apresentando, o público vai perceber isso. As E pessoas você vende sentem, mais né? rápido. E vende mais Você rápido. vende mais fácil também, Exatamente. né? Porque tem uma coisa que você até citou no livro lá do Storytelling para Copywriting, que é exatamente isso, Storytelling para segmentação. A segmentação nada mais é, e aí você me corrige se eu estiver errada, é as pessoas se identificarem com a história que você tá contando. Sim. E aí, tipo, óbvio, nem toda história você vai contar, porque se você for fazer uma carta de vendas para um cliente, você não vai colocar, sei lá, você vai colocar a história do que você quer, a intenção que você quer colocar Exato. ali. Mas mesmo assim vai estar com a sua personalidade naquelas palavras, né? Em tudo que você Exato. quer atrair e direcionar de intenção com aquela carta de vendas. Perfeito. Então, quando você segmenta, as pessoas chegam até você da maneira que você se expõe mesmo, da maneira que você Exato. se comunica. Eu sei que às vezes a pessoa fala, mas eu não sou autoridade, eu não sou audiência, não sei o quê. Comece primeiro por como você pode ajudar a pessoa. Sim. Mas só um parêntese aqui. Eu assisti um corte de um podcast esses dias, não lembro agora qual. Não lembro o nome, né? Mas se vocês pesquisarem depois no YouTube, vocês vão ver. 3 sonhos que o Ayrton Senna não realizou antes de morrer. É pesado esse corte. Sim. Pesado. Vocês sabiam que tem 3 sonhos? Não, Eu fico não só vi isso. criando antecipação em vocês, né? E eu que gosto de Fórmula 1, tô curioso. Cara, A probabilidade de eu porque pesquisar assim, mais ó, tarde é alta. mas eu vou te contar, mas depois assiste a entrevista da Adriane Galisteu. Ok. Mexeu muito comigo esse episódio, assim, principalmente pela imagem que a gente tem do Ayrton Senna. A gente sempre vai ter, obviamente, essa imagem, mas a gente tem muita imagem dele como profissional, né? Mas a gente conheceu pouco dele pessoalmente, né? Os bastidores dele. E ela fala, né? 3 sonhos que ele tinha. O primeiro, ele tinha o sonho de correr pela Ferrari. Queria muito correr pela Ferrari. Ele não teve tempo de realizar esse sonho. Segundo sonho que o Ayrton Senna tinha, ele queria muito ser pai. Ele queria ter um filho, queria ter a experiência de ser pai. E o terceiro sonho que ele tinha, que ele não conseguia realizar antes de morrer. Ele queria... conto no final do episódio. eu vou deixar no final do episódio essa. Cara, ele queria ir pra Disney. Nossa. Ele tinha um sonho de criança de ir pra Disney. Aí você se pergunta, por que raios o Ayrton Senna não foi pra Disney? Sim. Iam criar um tapete vermelho, o Mickey ia buscar ele no aeroporto. Sim. Ele ia buscar ele no aeroporto, ia buscar lá, por que ele não foi? E aí eles perguntaram, poxa, mas ele não foi pra Disney? Ela fala, ele sempre tinha alguma coisa pra fazer. Sempre tinha uma temporada, sempre tinha isso, ele ia lá olhar o carro, ele sempre ia deixando pra depois. Aí ela fala, e o depois ele não teve tempo. E ela fala assim, ó, a primeira coisa que eu fiz com o dinheiro que eu ganhei depois foi levar minha mãe pra Disney. Porque eu não queria correr o risco de não realizar os meus sonhos. Isso é uma coisa que é muito importante pra mim. Porque quando eu comecei no digital, eu comecei lá para pagar os boletos, tava no início da minha vida como casado, queria construir meu negócio e eu nunca esqueci disso. Óbvio que eu quero ser um empreendedor, que eu quero ter sucesso, que eu quero ter resultados, mas eu não esqueço que eu comecei o negócio pensando na minha família. Então depois que a minha primeira filha Melissa nasceu em 2018, depois a Ariel nasceu em 2020, isso ficou muito mais forte para mim. Porque... E é engraçado, né? Assim, aí às vezes eu me sinto meio tiozão, né? Eu vejo as entrevistas aqui no podcast, né? E tem a galera de 17 anos, 20 anos, 22 anos. Eu fico pensando assim, cara, Deus é muito bom, né, cara? Deus foi muito bom comigo. Porque se eu tivesse começado a ganhar dinheiro com 18 anos, cara, ia ser complicado, viu? Porque eu não sei, né? Mas eu acho que a maioria ali não é casado, né? Não. 18 anos, tu Mas, mais 19. inclusive, tem alguns casados, sim, né? E é bem... É? É bem grande o número. De 21 anos Então, já estão casados. por isso que dá dando certo. Maduros, Por isso que tá dando certo. É uma cabeça muito madura, né, pra idade. É por isso que Mas tá não dando são certo. todos. Não são todos. Não, todos. porque eu penso o seguinte, é mais difícil, né? Sim. Sim. É mais difícil, porque às vezes o cara já vai ter acesso a muita coisa e tudo mais, etc. Porque o que foi importante pra mim, né? Às vezes a galera vai falar assim, até você está me incentivando a casar e tudo mais, etc. Às vezes a noiva que tá sendo enrolada há muito tempo vai falar assim, é isso mesmo e tal. Mas o que eu falo, no meu caso, o meu valor fundamental, mais importante, é a família. Sim. Então a minha prioridade sempre será a minha família. Ou seja, nada do meu negócio será mais importante do que a minha família.
do que as minhas filhas. Então, quando eu coloco isso como um valor principal, isso atrai muitas pessoas também, mesmo que de maneira desproposital. Então, hoje, eu tenho praticamente 50-50, homens e mulheres. Eu tenho muitas mulheres, eu não atraía muito as mulheres. Agora, a partir do momento que eu saí do escritório, priorizei trabalhar de casa com as minhas filhas, e as minhas filhas invadem a minha aula e gritam, e falam papai, não sei o que, mas é o meu momento, eu não vou abrir mão disso, eu não vou perder a infância das minhas filhas por empresa. Depois, e assim, às vezes eu falo, eu sei que eu poderia até faturar mais, eu poderia escalar, eu poderia ter mais pessoas, mas isso envolve mais o meu tempo. E muitas pessoas olham e falam, cara, eu penso da mesma forma. Às vezes porque na infância não teve muita presença dos pais e querem compensar um pouco disso. Eu tive os meus pais muito presentes na minha vida. Final de semana eu sempre tive os meus pais. Mas eu vi os meus pais trabalhando pesado. Então isso no mercado é importante. É você pensar o seguinte, você não quer atrair as pessoas só que tem um problema. Você quer atrair pessoas que têm um problema e se identificam com a forma que você está sugerindo para resolver aquele problema. Porque a pior coisa que tem é um cliente que te paga, mas não é o teu perfil. Sim. É aquele cliente que você fala assim, ó, era melhor não ter esse cliente. Então hoje eu tenho, às vezes as pessoas falam o seguinte, o meu público-alvo, o meu avatar, o meu mundo de Pandora e tudo mais, meu persona, e fala, homens de 30 a 45 anos que tem isso, eu acho isso muito genérico, eu penso na situação. Então no meu caso pessoas que querem ter sucesso profissional, que querem ter reconhecimento profissional, mas que não abrem mão daquilo que é o mais importante, que é a sua vida, que é a sua família, que são as suas prioridades.